hoje apresentado o programa da PSP Estou Aqui Adulto, na sequência do que já havia acontecido com os mais novos, com a localização através de pulseiras e que este ano abrangeu cerca de 50 mil crianças. Para nos explicar como vai funcionar, tenho na edição da manhã o subintendente Paulo Flor, da PSP. Muito bom dia, bem-vindo mais uma vez à edição da manhã. Como está? A quem é que se destina este programa, concretamente? Este programa destina-se agora a todos os outros que não as crianças. Percebemos claramente que mais do que estarmos aqui a falar de Alzheimer, de autistas ou de outras patologias, que são várias em Portugal, e é preciso também identificar que este foi um processo amadurecido ao longo dos últimos 2 anos. Muitas pessoas ao longo do verão, quando falávamos do Estou Aqui Crianças, falávamos por que não arranjar uma solução para os idosos, para as questões mais suscetíveis de perda momentânea, como por exemplo o Alzheimer e outras patologias, e percebemos claramente que tínhamos que trabalhar nesse sentido. Foram esses 2 anos que nos levaram até aqui, pegando naquela solução que já está mais ou menos identificada do Estou Aqui Crianças, naturalmente fazendo aqui as diferenças que tem. É um processo muito semelhante. Será um processo em tudo idêntico, a mesma matriz, o mesmo site, a mesma base de dados ao fim e ao cabo, com as diferenças inerentes aos públicos, mas que nos vai permitir ao fim e ao cabo partir de um projeto com segurança. E mais do que isso, vamos estar a fazer um projeto piloto nesta fase. Nós aquilo que identificámos foi, ok, funciona bem como funcionou com as crianças, mas queremos perceber de que forma é que algumas questões que para as crianças foram identificadas, para os adultos terão que ser mais aí mais poderá funcionar de forma diferente. Exatamente. Mas a pulseira, não sendo igual, é muito semelhante o processo aí também. A pulseira é toda idêntica em termos de fita. Aquilo que nós quisemos identificar foi uma fita que fosse o mais discreta possível, ao contrário das crianças. Queremos, de facto, passar mais discretos nos adultos. Adultos esses que poderão ter, e permita-me novamente, João, patologias ou não. Poderão ser séniores que, vivendo sozinhos, acham que faz sentido para eles ter uma identificação acrescida. Exatamente. Claro. Temos a vantagem também de termos partido para este projeto com a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o que não é de desvalorizar nesta fase em que muito se fala de base de dados e todas as questões inerentes a essas fragilidades que muitas vezes são apontadas. Felizmente para nós partimos já com um know-how de mais de 100 mil registros em termos de Estou Aqui Crianças, o que nos permitiu de facto materialmente olharmos para o site, percebermos que isso era execuível para as crianças, e é isso que nós vamos fazer a partir do dia 1. Faremos num regime de piloto, faremos num regime de teste até maio do próximo ano. Durante 6 meses? Durante 6 meses, com entidades muito específicas, Santa Casa Misericórdia de Lisboa, Fundação Liga, Alzheimer Portugal, CERSI Lisboa e CERSI AMA. Isto tudo num projeto materializado pela PSP, novamente com a colaboração da Fundação PT, o que é para nós extremamente relevante. Paulo Flor, mas para quem não sabe e não conhece a primeira fase deste projeto, essa pulseira tem um número que é depois registado no site, através do qual se dá a localização. É assim que funciona? Portanto, em termos de mecânica, as pessoas aquilo que farão exatamente o que fizeram com as crianças. Têm uma hipótese de inscrição nominal ou têm uma hipótese de inscrição institucional. Se estiverem numa instituição, num lar, numa outra vertente, ONG e PSS. As pessoas, depois de ir ao site, vão fazer o preenchimento dos dados, o nome, o cartão de cidadão, a morada, contactos de emergência, algumas observações que queiram deixar relativamente à sua identificação, algumas questões que possam ser para elas primordiais, que sejam do conhecimento de alguém que lhe é reconhecida na via pública. Depois desse processo é feito um termo de responsabilidade que as pessoas entregarão na esquadra no momento em que forem levantar esta pulseira. Esta pulseira tem um código alfanumérico, constituído por uma letra e 4 números, que será pessoal e intransmissível, que será identificada para aquela pessoa em concreto. A PSP entregará essa mesma pulseira, assina o termo de responsabilidade e a partir desse momento a pessoa entra no programa. Há muitos casos de pessoas nestas condições, e não estou a falar nos adultos sem problemas, mas nos idosos, pessoas mais suscetíveis, doentes, como já aqui referiu, há alguns que desaparecem ou se perdem e são do vosso conhecimento. João, eu direi, a melhor resposta que tenho para isso é a experiência pessoal que tenho. E posso dizer que no passado, enquanto comandante de esquadra, por exemplo, de Campolide, e dou sempre este exemplo,
Nós identificámos cerca das 9 da manhã uma pessoa adulta, aparentemente perfeitamente consciente, com os seus documentos, com dinheiro, com tudo, e estivemos até às 7 da tarde desse mesmo dia a tentar perceber de onde é que era aquela pessoa, porque tinha de facto Alzheimer. E portanto tivemos um drama, entre aspas, Com a pulseira isso não se colocará? Com a pulseira, efetivamente isso não se colocará. E há formação específica para os agentes lidarem com estas pessoas? E nós temos apostado em programas, nomeadamente o Significativo Azul, que é um programa mais dedicado a esta realidade dentro da PSP, que são identificar as fragilidades e os sinais que nos identificam inequivocamente como é que podemos lidar com estas pessoas. Paulo Flor, um gosto de recebê-lo mais uma vez na edição da manhã. Obrigado, Felicidades para mais este projeto da PSP.